Entendendo a Bíblia em boa companhia e a comissão real. Muitos se dizem preparados, alguns se encontram despreparados e a maioria sequer conhece a missão. Você recebeu uma missão, a mesma missão invocada por Isaías na lição Consolo para o Povo de Deus. Ele, Isaías, 2753 anos atrás, recebia a mesma missão que você e eu estamos recebendo agora. A cada momento da nossa vida, não podemos perder oportunidades. As oportunidades passam e nós devemos aproveitá-las ou viveremos pela metade. Qual é a tua missão? Qual é a comissão que nós temos do reino eterno? 2753 anos atrás, Isaías estava justamente se questionando porque ele se achava com lábios impuros, um ser impuro frequentando a igreja. Via a igreja totalmente despreparada, totalmente corrupta. Estava longe dos caminhos do Senhor. Todos estavam mornos. Era a igreja toda, inclusive Isaías, que recebia um chamado para pôr em sua boca a brasa vinda dos céus, o poder de Deus para transformar pessoas. Este mesmo poder me capacita, te capacita e nos põe no colo de Jesus, nos colos do Pai, como príncipes embaixadores nesse mundo, capazes muito mais e além da comissão real. Nós todos passamos a ser imbuídos de um poder que somente Deus pode dar para poder completar uma missão que é chamada desde Adão. É fazer novas todas as coisas. É nos fazer novamente a imagem e semelhança de Deus. Não eu, não você. O mundo é chamado. No entanto, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Mas, como disse Jesus, a seara grande. Manda, Pai, ceifeiros, os comissionados, você e eu. Vamos orar? Senhor Deus, nós pedimos bênçãos especiais para todos os que o Senhor comissionou. Deu essa missão maravilhosa de levar salvação dos céus diretamente para cada um dos nossos irmãos. Obrigado por esse privilégio, mas fortalece-nos, capacita-nos e leva-nos também para o teu lar, em nome de Jesus. Amém. Leva-nos, eu, você, todos nós estamos na mesma escola de capacitação feita por um ser extraordinário, aquele que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por todo aquele que pecou, para que ninguém pereça, mas que todos venham eterna. Esse ser que veio dos céus e que deu a sua própria vida, o Filho amado de Deus, ele mesmo é um ser que não teria tido nenhum significado na minha vida nem na sua, se fosse Jesus apenas um milagreiro a multiplicar pães, a curar como um curandeiro aqui e ali, a profetizar. A Bíblia está cheia de profetas e o mundo cheio de falsos profetas. Jesus fez diferença porque ele cumpriu a missão. Sua missão divina era trocar a vida dele pela minha, pela tua. Mas não apenas trocar de lugar para que nós possamos viver o pecado, viver livres num mundo de erros. Ele nos deu capacidade para uma vida melhor, uma vida na luz, uma vida sem trevas, sem pecado, longe do mal. Isaías, capítulo 6, verso 5. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando nós vemos a Deus e não temos mudança, a brasa nos consome, porque o poder de Deus é justamente o poder de transformar algo impuro em algo puro. Nós, da nossa impureza, somos capacitados. Vamos ver quantos homens de Deus receberam a comissão sem ter capacidade ou se achando capazes, ou ainda outros que nem sabiam que tinham uma missão, que era um vaso escolhido do Senhor, você já está adivinhando quem é, e que foram transformados em luzeiros. Homens que perseguiam passaram a ser perseguidos. Homens capazes, poderosos, influentes, se fizeram simples como a ovelha para cumprir a missão. Assim como Jesus, o Rei do Universo, se fez todo-poderoso ao morrer por nós, aí venceu o mal. A guerra dos céus foi concluída na terra
com a vitória de Jesus na cruz. Ele, o Rei do Universo, se fez o mais miserável dos homens e venceu o mal. Falta apenas você e eu sermos transformados para que ele possa concretizar a obra de amor. Isaías capítulo 6, verso 8. Então ouvi a voz de Deus. Isaías tinha sido purificado. Ele orou: ai de mim, sou de homem impuro, de lábios impuros. E então ele é purificado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Você está ouvindo o chamado de Deus para transformar a sua vida, para fazer de você uma criatura à imagem e semelhança do Altíssimo? Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É o que nos pede Jesus. Ele deu a vida. Não endureça seu coração. Transforme, aceite a transformação, a purificação do poder de Deus na tua vida. É a brasa do poder de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Sim, Kítisis é a palavra que está no original para descrever nova criatura, Jesus, como criatura única, única na sua natureza. Sim, o filho primogênito quer dizer filho único daquela natureza. Foi esse que nos faz também criaturas únicas na nossa natureza. Criaturas que se assemelham, que são da mesma natureza de Jesus Cristo, pertencem à natureza dos céus, não são mais humanos, não são apenas criaturas, são irmãos de Jesus, participantes da embaixada celeste aqui na terra. E então nós vemos que Efésios capítulo 4, 22 a 32, vai fazer a ponte com o texto que lemos agora, novas criaturas, com o que está em João capítulo 3, 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Unigênito, que diz a mesma palavra que descreve um ser único. Deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual foi a missão de Jesus? Não foi ser um curandeiro milagreiro, foi dar a vida eterna para aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pela sua morte, pela sua ressurreição, pela vitória contra o mal, você e eu estamos garantidos. Efésios capítulo 4, versos 22 a 32. Paulo, ao escrever aos Efésios, já tinha passado por um bom bocado. Ele havia experimentado das glórias e das grandes batalhas dessa vida. Mas ele traduz aqui a sua experiência, 4, 22 a 32. O que ele estava escrevendo então? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe pelos desejos enganosos, a serem renovados de modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade e proveniência da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois a todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que se ponha o sol. Não deem lugar ao diabo. O diabo anda em redor de nós buscando a quem possa tragar, mas nós estamos com a couraça, com o capacete da justiça de Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? Vamos ver daqui a pouco. Um homem que se dizia poderoso e preparado, mas caiu. Vamos ver em seguida. Bem, ao falarmos eis-me aqui, envia-me aqui, me faz lembrar de outros homens que receberam chamado. E que triste o chamado de Samuel, um menino que foi prometido que seria dado a uma mulher que não tinha capacidade de ter filhos. A mãe de Samuel havia dedicado Samuel ao Senhor com a promessa de que se ela tivesse um filho, ele seria dedicado. Estava ele então sendo criado no templo por Eli. E agora Samuel ouve durante a noite o seu nome sendo chamado, Samuel, Samuel, e ele vai atender Eli dentro do templo, morava dentro do templo, foi atender Eli, e Eli, não te chamei na terceira vez. Ele fala, responda, porque percebeu que se tratava do chamado do Senhor, era o Senhor dando uma comissão para Samuel, uma missão especial para Samuel. Ah, que duro! E mais Eli disse, se você ouvir novamente, responda, eis-me aqui, Senhor. Bem,
Vamos ver então 1 Samuel, capítulo 3, versos 8 a 13. Olha que história linda e terrificante. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez e ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois teu servo está ouvindo. Você está ouvindo? Você está ouvindo que o Senhor está te chamando para uma comissão? Está despertando você da letargia do sono desse mundo para ser uma nova criatura? Samuel disse: Fala, pois teu servo está ouvindo. E você está ouvindo mesmo? Porque o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Aquela notícia que faz palpitar, faz pipocar, faz espalhar a notícia como folhas de outono. Nossa ocasião, realizar algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Verso 12 do capítulo 3 de Samuel, 1 Samuel. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família do começo ao fim. Samuel tinha atendido Eli, sido criado por Eli, e agora a missão dele era levar para Eli a mensagem derradeira. Deus vai punir você e a sua família do começo ao fim, pois eu lhes disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso, jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício de oferta. Samuel ficou deitado até a manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho, estou aqui. Respondeu Samuel. Ele perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e faça com muita severidade se você esconder de mim qualquer das coisas que lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Os filhos de Eli estavam brincando com as coisas sagradas. Eli, um homem santo, dedicado às coisas de Deus, um grande sacerdote no templo, mas permitia que os filhos prevaricassem, arrancassem propina, exigissem, extorquissem coisas do povo em nome de Deus e, ao mesmo tempo, forçassem as mulheres que iam ao templo a se deitar com eles. Eram homens perversos e ele sabia de tudo isso, diz a palavra de Deus, mas permissividade deixou passar até que o Senhor trouxe a punição. A comissão de Samuel era uma mensagem terrível, mas ao mesmo tempo de juízo. E Eli acabou perdendo os 2 filhos mortos, e quando recebeu a notícia, ele, que já estava velho e obeso, caiu da cadeira para trás. Caiu com a cadeira para trás, quebrou o pescoço e perdeu a vida. Assim se cumpriu a palavra do Senhor nas palavras de Samuel. É uma triste mensagem, uma comissão difícil, uma mensagem de alerta e uma mensagem de condenação. Mas para você, ainda uma mensagem de alerta, uma mensagem de salvação. Nós vemos outros homens da Bíblia. Moisés recebeu também, e ele se sentia poderoso, forte, porque ele havia sido criado. Da mesma maneira, ele havia sido criado por uma israelita. A sua mãe o criou até os 8 anos e depois entregou à rainha do Egito. Foi criado como príncipe nas melhores escolas. As artes da guerra eram no seu domínio. Os conhecimentos, as ciências, a astronomia. A arte da guerra era completamente o seu domínio. Os aparelhos, tudo se curvava diante dele. Era o filho da rainha, era o príncipe, era o futuro faraó. A maior nação do mundo tinha o mais preparado guerreiro, o melhor preparado, aquele que estava pronto para qualquer missão. Vê um egípcio judiar do seu povo, e então ele o mata. Aquele que estava preparado para a missão de salvar, mata. E agora, fugitivo
evitar a pena de morte que viria sobre ele, o castigo pelo crime de não matarás, ele foge para o deserto, deixa toda a sua força e vai para um lugar onde com certeza está sendo preparado, junto a jumentos, junto a ovelhas, ao balido delas, sossegai. Aprendeu a ter paciência para governar as ovelhas, até que também pôde governar o povo de Deus. Um homem que estava despreparado, 40 anos no deserto, havia se esquecido da boa língua do Egito, da boa comunicação, dos usos e costumes para falar com os reis. E agora fala, Senhor, essa missão que o Senhor está me dando na comissão, eu sou duro de língua, sou pesado de palavra, pede para Arão ir comigo. Então ele é fortalecido porque Deus encoraja e capacita, mostra os sinais, transformando a vara dele em serpente, fazendo com que a mão dele se transformasse em leprosa e ao mesmo tempo depois curada, mostrando todo o poder de Deus que o acompanharia. Ele vai, cumpre a missão, retira o povo. E então Deus no deserto diz: esse povo não tem jeito, eu vou matar a todos, vou eliminar, vou fazer de você, Moisés, uma nova nação. Que vaidade, que orgulho dele, de mim, uma nova nação. Eu sou o único bom, o único justo. Moisés, que antes matara um, agora diz o Senhor: risca o meu nome do livro da vida, se fores desprezar esse povo. Antes, por amor ao teu nome, Senhor, santifica-os. E assim Deus tem agido comigo e com você, nos santificando, não nos desprezando no mundo de pecados. Não porque ele desejasse diferente, mas queria ouvir de Moisés a comissão que ele tinha entendido. Queria ouvir de você: o ide, pregai o evangelho a todo mundo, a toda criatura, até que o nosso Senhor Jesus venha. E que nenhum dos nossos se perca, que os filhos de Eli que estão no mau caminho, que são os nossos irmãos nesse mundo, possam mudar os seus caminhos através da tua palavra, do teu exemplo, da tua vivência, que nós possamos trocar de rumo, em vez de encontrar forças na nossa espada, no nosso preparo, encontremos sim forças naquilo que vem de Deus, no preparo que Ele nos traz dia a dia. Você está assistindo o programa Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, que vai ao ar diariamente às 9 horas. Agora há pouco, 5 minutos, Vem Entende resumiu esse programa. Não perca, todos os dias eu quero ter a boa companhia de você. E continuamos, porque não foi apenas Moisés, Samuel, mas teve um homem perverso, muito capaz, um centurião romano. Sim, esse homem fazia e acontecia, nada lhe era impossível. Vamos ver então Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Quem é o homem que se dizia estar preparado para tudo e para qualquer coisa? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali o homem ou mulher que pertencesse ao caminho, pudesse levá-los presos a Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou no céu ao seu redor uma luz vinda dos céus. Ele caiu por terra e ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Aquele que comandava uma centúria do maior exército de então, dos romanos, homens intrépidos, temíveis, totalmente destemidos. Ele agora se prostrava diante da luz: quem és tu, Senhor? E qual foi a resposta do Senhor? A resposta do Senhor foi: ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Nós perseguimos Jesus quando estamos falando mal do nosso irmão, quando nós estamos pecando contra o nosso irmão, quando estamos desobedecendo aos 6 mandamentos dentre os 10, não matarás, não adulterarás, não mentirás, não cobiçarás a casa do teu próximo. Você está preso ao amor de Deus pelos nossos semelhantes, aos seus filhos. Por isso, nós temos a mesma comissão. Paulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele falou, verso 6, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que fazer. Veja, Paulo então é um evangelista, não conhecia a Jesus. Ele não conhecia porque ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele era aquele que perseguia os cristãos. Por quê? Porque não conhecia. Envia-me a mim, disse ele. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer.
Paulo perguntou: quem és tu? Conheceu o Senhor. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Mateus capítulo 22, verso 14. Os homens, aqui no verso 7, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Quem é que se converteu? Saulo. A centúria de homens que o acompanhava ouviram, não viram a luz, não se arrependeram, não se converteram. Saulo, muitos são chamados. Você é um vaso escolhido. Você é o vaso escolhido do Senhor. É por você que ele morreu. É por você que ele manda a mensagem que você me persegue. Os homens viajavam, ficaram mudos. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Foi levado pela mão. Isaías capítulo 6, verso 8, repetimos, e vamos agora conclamar Isaías capítulo 6, verso 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Envia-me a mim. Foi a resposta de Paulo. Então Saulo ainda em Damasco havia discipulado, via ali então a sua situação. Os homens que viajavam não viam. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens os levaram pela mão até Damasco. Ele não via nada, os outros viam tudo, mas ele ouviu, ele entendeu. Vê e entende. E assim, atendendo à voz do Senhor, os seus caminhos, ainda que cego, você volta a ver, você continua num crescente diante de Deus. Saulo levantou do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia os discípulos chamados Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias! E Ananias responde como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. Respondeu como Isaías 6, verso 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Sou eu que sou chamado, não é o meu vizinho, não é o meu irmão, não é meu pastor, não é meu padre. Sou eu, é você o alvo da mensagem de Jesus. É a você que ele chama: envia a mim. Eis-me aqui, se respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, não o Judas Iscariotes, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Então, ele está orando, numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Olha a situação aqui, uma missão suicida. A missão suicida do verso 11 está diretamente reportando a Ananias: vá atender Saulo, o assassino de cristãos. E ele então segue orando, numa visão, viu o homem chamado Ananias chegar-se, impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. E o verso 13. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem, de um modo pelo qual ele tem feito os teus santos de Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Ananias sabia do perigo. Jesus disse: vinde e arrazoemos. É a palavra de Deus te convidando, não para seguir cegamente, para entender. Vê, entende e diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa. E questiona a Deus. Ele chegou aqui com autorização. Verso 15, o escolhido. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Quanto você deve sofrer pelo nome de Jesus? Ao mesmo tempo que é liberto de tantos males deste mundo, o mundo persegue aqueles que amam a Jesus. Foi o mundo que crucificou a Jesus. Também apedrejou Estevão e Paulo, que perseguia e matava cristãos, aprisionando-os, usando do poder que tinha agora um homem fraco, cego, pronto para ser transformado no vaso escolhido de Deus. Ensinos sobre o fruto do Espírito. Viveu como profeta, discípulo, curou,
foi um evangelista. Esse foi Saulo, transformado em Paulo, um vaso escolhido do Senhor. Porque ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não sossegou na sua cegueira. Ele não continuou na riqueza, na opulência de Roma, que sustentava com fartura os seus soldados, mas passou a ser perseguido, a sofrer toda sorte de coisas terríveis, de perseguições, prisões, naufrágios, por causa do amor de Cristo. Eis-me aqui, envia-me a mim. É a resposta que devemos dar ao Senhor. Você está realmente preparado? Porque Jesus prometeu a Adão que faria novas todas as coisas, que enviaria seu filho para desmanchar o fruto do pecado. Enviou, Jesus já veio. Agora ele envia a você, filho de Deus, para ser luz no mundo e sal na terra. E você vai ficar quietinho ou vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim? Eu sou responsável pelo sangue do meu irmão. Cristo deu seu sangue. Muitos são capazes, não fazem. Outros se sentem por demais incapazes e precisam mais ainda entender que precisam ser purificados pela brasa, porque todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Mas a brasa do Senhor purifica nossos lábios, purifica nosso ser. É o sacrifício de Jesus que abre as portas dos céus e nos aproxima novamente do trono de Deus. Não temos barreira, não há um véu entre nós e Deus. O véu do santuário se rasgou por anjos de cima a baixo e abriu as portas dos céus. O santuário não tem separação. Não precisamos mais de intercessor. Nós temos como chegar diante do Altíssimo, do Shekinah, diante da arca do concerto, a arca da aliança de Deus conosco, a arca que guarda os 10 mandamentos, onde querubins, anjos poderosos, se põem a glorificar a Deus, e nós podemos ver, como Isaías, o reino de Deus, e as pessoas verão o reino de Deus através da sua vida. É isso que prega 5 minutos vem e entende diariamente às 8 horas, e entendendo a Bíblia em boa companhia todos os dias com você. Curta, compartilhe, ore por mim, eu estarei orando por você. Tenho visto seu nome: Fátima, Sonilda, Antônio, Miguel, Fabiane, Elias, Deise, querida Deise, Luciane Barros, sem palavras. Vejo você, oro por você todos os dias, tenho certeza. O seu nome aparece na tela para me lembrar. Curta, compartilhe, deixe uma mensagem de amor e de esperança e convide os teus amigos para assistir Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Aguardo você amanhã, mais um tema palpitante sobre a breve volta de Jesus para fazer novas todas as coisas. Vê e entende. Deus te abençoe muito. Em Boa Companhia.